Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Vamos terminar a nossa terceira lição, um terceiro tópico. A propósito, eu quero ratificar algo que eu falei ainda no primeiro tópico. Finalizando ele, eu disse que Jesus tentou a Jó. Foi um erro, em vez de falar Satanás, eu falei Jesus. E só para complementar, tem que consertar os nossos erros, né? Só para complementar, Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo, mas quem permite essa tentação é Deus, ou Jesus, né? Somos mesmos, com personalidades diferentes, mas somos os mesmos, amém? Então vamos terminar nossa lição. Terceiro tópico diz assim: o livro de Jó e o acaso de Satanás. Primeira parte diz assim: queda e ruína de Satanás. O vocábulo "o acaso", quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína, ou seja, o acaso significa fim, final, queda ou ruína, né? O livro de Jó retrata de forma nítida o acaso final de Satanás, ou seja, o livro de Jó começa falando dos ardis de Satanás, mas acaba terminando sem ele, né? A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Quando Deus está em silêncio, lembrando que Deus ficou em silêncio 400 anos, que foi o intermédio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas quando Deus está em silêncio, ele não está fazendo nada, que Deus é um ser que não descansa. Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha dia e noite e eu também, né? Quando reclamaram dele que estava curando no sábado, né? Então, o silêncio de Deus é o trabalhar dele em nossas vidas. O que a gente tem que aprender é saber ouvir esse silêncio e entender que Deus permite que o inimigo da nossa alma faça algo ou atrapalhe algo conosco, porque ele está testando a nossa fé. E esse teste nós temos que passar, se é que você quer ir morar ao lado do Pai Celestial no reino dos céus. Seja qual for a tribulação que for permissibilidade de Deus, nós temos que passar por ela, porque eu creio, no meu entender pequeno, né, que esse mundo material é a faculdade da vida espiritual. Os testes que são aprazíveis para nós são aplicados por Satanás, que coloca os empecilhos, mas com permissão de Deus. E esses testes, a exemplo de Jó, nós temos que passar por ele. E jamais negar o Senhor através de mesmo com tanto empecilhos que possa ocorrer com nós. Então não se preocupe com o teste em si, se preocupe em não negar o Senhor. Amém? Continuando aqui. Silêncio oculto, aprenda a ouvir o silêncio de Deus, né, e entendê-lo. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3, viu? Só o inicinho lá perturbando, mas Jó é vencedor. E não é mais mencionado no restante do livro. Ou seja, em 38 capítulos ele só aparece em 3, né? Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. Ou seja, o propósito do livro de Jó não é pôr em evidência a pessoa de Satanás, tanto que ele aparece só em 3 capítulos. Em 35 ele já é esquecido, a partir do 4º capítulo. O propósito do livro é mostrar o quanto nós passamos por dificuldades e o que é necessário ultrapassar e com quem essas necessidades, né? Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, no caso de Satanás, nem tampouco subestimar o mal. Não subestime o mal. Conheça o seu inimigo,
Mas não subestime o mal, porque você subestimar o mal, você vai ser vencido por ele. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Ele atingiu todo o seu poder econômico, atingiu sua família, sua saúde, e mesmo assim não blasfemou com Deus. Então, Satanás não conseguiu esse intento e conseguiu passar no teste de Deus e foi aprovado, né? Amém? Entenderam? Então, quando vim tribulações para você, não pense que isso foi por mera coincidência. As tribulações elas existem, principalmente como você começa a seguir Jesus, aí que elas aumentam, mas você tem que sempre superá-las em nome de Jesus, jamais negá-lo, né? Segundo ponto, Jó e o testemunho de Deus. Deus testemunhando sobre a sua criatura. Isso é para lá de incomum, né? E raro, e raro. Nós andamos em tanto consumismo, em tanto para onde tu tem que fazer, que nós esquecemos de ter comunhão com Deus e acabamos não tendo o testemunho dele sobre nós. Lembra quando Satanás chegou lá, antes que Satanás abrisse a sua boca, Deus já disse: tá vendo meu servo Jó, como ele é reto, como ele é sincero, como é honesto, temente a Deus e foge da aparência do mal. Antes mesmo de Satanás acusá-lo, ele já mostrou a característica de Jó. Aí o resto foi só permissão de Deus, né? Continuando aqui. Segundo, Jó é o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, né, que é aquela situação que acontece toda com Jó, mas um final poético. Eu pensava que te conhecia, mas agora eu te vejo. Isso é muito importante, viu? Jó foi submetido a uma prova de fogo. Fogo, uma fornalha. Fogo é pouco, né? E o mesmo sendo chamiscado, queimado, né? Literalmente. Pelas chamas, só sofrimento, só sofrimento saiu vitorioso, vivo e vitorioso. Olha. Apesar de todas aquelas coisas, Jó permaneceu adorando ao Senhor na sua dificuldade, na sua dor, no seu sofrimento, na sua saudade, porque os filhos morreram, mas ele não negou Jesus, não nega Jesus. Paulo diz: o que nos afastará da presença do Senhor? Os naufrágios, os açoites, a fome, as pestes, a pandemia está aí, testando todo mundo. Eu te garanto que muita gente está sendo reprovada, né? Em vez de ajudar o irmão, claro que se protegendo, né? Se resguardando, mas jamais deixar o irmão sofrendo. Nós temos que ajudá-lo mesmo em época de pandemia. Então, essa pandemia aí não é muito diferente da doença de Jó, não é mesmo? É mais uma vez Deus permitindo e testando os seus servos e até o mundo, principalmente os servos, muito mais do que o mundo já é maligno, né? Para ver se a gente passa nesse teste. Eu estou te garantido, pessoalmente, pelo pouco que eu vi, muita gente está sendo reprovada, muita gente está negligenciando até onde vi. Jesus nunca deixou de ajudar os leprosos, os cegos, os coxos, os mendigos, os que viviam na prostituição, os endemoniados. Jesus não negou a ajudá-los ninguém. Ele ajudou todos e ele levou a salvação e a superação a todos. Então é ele que nos supera e ele deu o exemplo e nós temos que fazer a mesma coisa. Irmão, e se eu me contaminar? É permissibilidade de Deus, mas deixar de ajudar o próximo jamais. Amém? Não entre nessa, que é isso que o diabo quer. Saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno ela se manifestou. Jó 38:1. Olha, a graça estava oculta, estava em silêncio, mas Deus estava só te observando ali. Será que ele vai resistir, perder tudo? Será que ele vai resistir, perder a força de trabalho? Será que ele vai... Não que Deus estava falando isso, Deus estava só te observando, né? Eu estou falando como um homem, mas Deus já sabia todas as coisas. Será que ele vai passar? Essa atitude é mais de Satanás do que de Deus. Deus só estava olhando lá tu passar pelas tribulações.
bens materiais, mão de obra, filhos, mulher xingando, saúde. Aí Deus estava olhando assim, não se preocupe que ele vai vencer, porque ele sonha no teu coração. Mas Satanás fala o contrário. Ele vai te blasfemar, ele vai falar mal, ele vai negar o teu nome, ele ficar torcendo lá para ti. E Jó não fez isso. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. No eu vim, no eu vou voltar. Graças ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, digo eu, né? Então, é essa atitude que nós temos que ter, independente do fato de onde nós estamos. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, Tito 2:1, Tito 2, graça, a graça de Deus há de se manifestar trazendo salvação a todos os homens. Não só o branco e negrencia o preto, não só o abastado e negrencia o pobre, não só o intelectual e negrecia o nécio, negativo, a todos. A salvação é para todos, Tito 2:1. Ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Depois de toda aquela tribulação, bens materiais, mão de obra, filhos, doença, mulher reclamando, né? Quando ele percebeu através de Liú o que Deus queria que ele fizesse, aí abriu os olhos dele, usou uma pessoa nova, né? Que naquele tempo os mais velhos eram sábios, mas Deus não usou os sábios, engraçado, ele usou um jovem que não tinha nem autoridade perante eles. Deus usa quem quer, onde quer e como ele quer, para mostrar para Jó que aquilo era um teste de Deus usando o diabo para isso. Mas o diabo é usado por Deus para nos testar. A gente que pensa que não, mas é. Deus usa Satanás para nos testar. Quem tenta é Satanás. Deus não tenta ninguém. Mas quem dá permissão é Deus. A gente vê isso lá no começo do livro, né? Quem não percebeu isso não está entendendo o livro de Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era, tanto que venceu todas as tribulações, justo, reto, temente a Deus. Jó 42, 7, 8, 2. Amém? Então, esse livro mostra que nós vamos passar por tentações. Nós vamos ser acusados, né? Nós vamos ser acusados. Nós vamos sentir dor e sofrimento. Mas por Jesus Cristo, que morreu por nós e perdoou, não cobriu nossos pecados, nós seremos vitoriosos. Nós teremos o que ele disse aqui: alívio, paz e livramento. Porque a vida só toca se Deus assim o quiser. Se Deus não quiser, não toca. Lembrando que mais cedo ou mais tarde todos vamos morrer. Agora o X da questão é: tu vai morrer com Cristo ou sem Cristo? A morte é inerente, infelizmente ela ainda está por aí. Vai ser o último inimigo a ser vencido, mas todos vamos morrer. Então é melhor morrer com Cristo, que nós vamos dormir, traduzindo, esperar a vinda do Senhor, ou nós vamos já atormentados no maligno e levados para o tormento eterno. E no futuro lá, o lago de fogo e enxofre, que é pior. Se o tormento é ruim, o lago de fogo e enxofre é muito mais. Amém? Vamos concluir a nossa lição. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, vimos isso. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Ele faz laços para lá de sofisticado para nos pegar, né? Não deve, portanto, ser ignorado, jamais, não deve ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo da soberania de Deus. Se tu estás na presença de Deus, ele te protege. Embora você ache que não, mas ele te protege. É o silêncio, aprenda a ouvir o silêncio. O maligno não o tocou como quis. Satanás não faz o que ele quer, só com permissão de Deus, mas apenas de forma de que Deus o permitiu, viu? Isso nos lembra a afirmação de Jó, 1 João 5,8. Por isso devemos descansar a Deus. Jesus declara ser filho
Filho igual ao Pai, esse 1 João 5,8, que os fariseus estavam dizendo que ele falava heresia. Ele disse: olha, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou filho de Deus, então quem me ouvir as minhas palavras será salvo. E aí ele estava exclamando: joga a pedra nele. Aí os discípulos disseram para ele: quem te faz? Vem comigo. O que ele quer dizer com isso? Que o próprio Filho de Deus esteja presente na frente deles e eles não enxergaram. Vamos trazer para o nosso tempo, na nossa igreja, ou onde a gente estiver. Será que você sabe o Deus que você serve? Realmente você está fazendo tudo o que Ele está te mandando? Se você vai comprar um carro, uma casa, ou escolher um trabalho, você coloca primeiramente diante de Deus para que Ele te diga: faça, compra, ou não faça. Você está fazendo isso? Porque se você não está fazendo isso, você não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a sua vontade. O seu eu, o seu egocentrismo está mais alto do que a sua comunhão com Deus. Ou seja, você está alimentando mais a carne do que o espírito. Quem você mais alimenta é quem vence. Então eu vou lhe dar um conselho de irmão Maurício. Se você seguir, você seguirá Jesus. Alimente mais o seu espírito e controle a carne, porque ela faz parte do teu corpo, não tem como fugir. É o seu maior inimigo. Você deita com a carne, você dorme com a carne, você acorda com a carne, você come com a carne, você trabalha com a carne, você estuda com a carne, você vai para a igreja com a carne. Então ela tem que ser controlada. E maior em ti tem que ser o Espírito de Deus, porque esse corpo, querendo ou não, é morada do Espírito Santo. E ele tem que ser maior do que a carne. Amém. Obrigado a todos. Eu vou tentar colocar os vídeos mais cedo para que durante a semana todos possam ver, meditar na palavra de Deus e não deixe de ir para o núcleo, viu? Vão para o núcleo e quando chegar no núcleo você já tem um embasamento através desses vídeos. É mais um artifício que Deus colocou no meu coração, é a vontade dele, não é minha, de levar a palavra de Deus. E no futuro eu vou colocar outros debates mais profundos, bíblicos, é claro, não só comigo e com outros irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos deixe no seu caminho, na sua relevância espiritual para todo sempre. Agora, Deus, obrigado pela visualização em nome de Jesus. Amém.